Então, rapidamente, só para você ter uma ideia, eu posso resumir para você isso aqui, ó. Isso aqui é o que nós vamos aprender, trabalhando nisso, para a gente entender profundamente. Vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo, quando terminar, diga assim: eu nunca aprendi tanto em um dia. O que interessa é resultado, o resto é conversa fiada. Bom, deixa eu dar um exemplo aqui de alguém sem sistema imune. Isso aqui foi uma história muito interessante, isso aconteceu, esse menino viveu 12 anos dentro de uma bolha, você imagina o que é viver 12 anos dentro de uma bolha. O sobrenome dele só foi revelado depois que ele morreu. Ele estava no Texas Institute, em Houston. Ele foi conhecido como o menino da bolha. Ele tinha uma doença muito rara, raríssima. O irmão dele já tinha morrido com 7 meses, ele era o segundo filho, chamada imunodeficiência grave combinada, que em inglês chama SCID, que é Severe Combined Immunodeficiency, onde ele não tem nem linfócitos T, nem linfócito B. Você imagina um menino vivendo 12 anos, ele não chegou a fazer 13 anos, 12 anos dentro de uma bolha, tá? Aqui você vê, ele tá a bolha aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui está a mãe dele, ó. Aqui está ele dentro da bolha. E aos 12 anos de idade, ele foi receber um transplante medular da irmã e morreu. Em consequência do transplante, complicou e ele morreu. Mas ele viveu 12 anos dentro de uma bolha, tá? E o John Travolta, só um detalhezinho para vocês, ele ficou famoso, ele foi lançado no cinema no filme O Menino da Bolha de Plástico. Foi que lançou o filme que lançou o John Travolta. Ele fez o papel desse menino, esse David Jeter, que viveu 12 anos dentro de uma bolha porque não tinha sistema imune. Então, se você não tem sistema imune, você não consegue sobreviver. Então, eu não preciso enfatizar para você a importância do sistema imune. Você acabou de ver aqui a importância disso, tá? Então, qual o modelo do sistema imune? Primeiro, nós temos que ter um mapa. Você, para explorar o Brasil, você tem que ter um mapa do Brasil na cabeça. Se eu perguntar para você se quem mora em Porto Alegre é vizinho de quem mora em Fortaleza, você vai dizer, claro que não. Porque você tem um mapa onde está Fortaleza, você tem um mapa onde está Porto Alegre. Então você tem que ter um mapa para explorar o território. Então nós vamos ter que ter esse mapa. Então o mapa mais simples que eu pude colocar para você está aqui. Eu tenho aqui em verde a imunologia inata, o sistema imune inato, e eu tenho aqui em amarelo o sistema imune adquirido. E eu tenho uma conexão, que eu vou mostrar aqui, que faz a ponte entre a imunologia inata e a imunologia adquirida. Então, por exemplo, os macrófagos e os neutrófilos são células chamadas fagócitos. Elas fagocitam. O neutrófilo na forma de kamikaze, ele morre no processo de fazer isso, mas ele vai e briga. Ele representaria a infantaria do exército, ele vai brigar. E o macrófago, que é uma célula muito interessante, porque vocês vão ver no decorrer da aula, o macrófago, que quando jovem era um monócito, o monócito que sai da corrente sanguínea, ele imediatamente é promovido a macrófago. E o macrófago é uma célula extremamente versátil. Ele pode trabalhar de gari, ele coleta o lixo. Ele pode trabalhar de apresentador de televisão. Ele faz apresentação de antígenos. E ele pode ser guerreiro. Então, olha a versatilidade dessa célula. Ela pode trabalhar como gari. Ela pode trabalhar como apresentador de televisão. Vocês vão ver como funciona. E ela pode trabalhar como guerreiro. Tudo vai depender das citocinas, que tem mais de 150 descobertas hoje, que estão no milieu, que estão aí no extracelular. Vocês vão ver como é que funciona. Então essa é isso. E tem um neutrófilo, que é um granulócito. O neutrófilo, o eosinófilo e o basófilo, todos três são granulócitos. O neutrófilo, por ter o seu núcleo segmentado, ele é também chamado de uma célula polimorfonuclear. Tá? Você tem as células dendríticas. As células dendríticas, ela é cheia de pseudópodes. Ela é cheia de prolongamentos. A célula dendrítica, ela é um fagócito. Ela fagocita o micróbio. Ela fagocita o que nós vamos chamar depois de antígeno. Ela digere isso e ela apresenta isso para o sistema imune. Então a célula dendrítica é a que tira a virgindade dos linfócitos. Então o linfócito vai se perder na vida com a célula dendrítica.
Isso vai acontecer no linfonodo, no gânglio linfático, que é como se fosse um bar onde eles se encontram. Onde que o linfócito se encontra com a célula dendrítica para perder a virgindade? No bar chamado gânglio linfático, chamado linfonodo. Tem mais ou menos 600 bares desse tipo no corpo humano. Em torno de 500 a 600, dependendo da pessoa. Tudo acontece nesse linfonodo. Então escuta com carinho. Quando você extrai uma cadeia de linfonodos de uma pessoa, você está diminuindo a resistência imune dessa pessoa. Então, nós temos que tirar todos os gânglios. Eu quero que você saiba que cada vez que você está retirando os gânglios numa situação de câncer, você também está diminuindo a resistência imune dessa célula cancerosa se espalhar. E na realidade você está prevenindo metástase, e na realidade você pode estar predispondo a metástase. Qualquer órgão que você tirar do seu corpo vai pagar um preço. E às vezes o preço é muito caro. Então não é simplesmente tirar. Você já começa a pensar de uma forma diferente. Nunca pensei nisso. O valor do gânglio linfático, que está ali segurando a barra. Está segurando para o câncer não ir embora. Ele está ali segurando. Aí vai lá e distrai ele. Bom, então tem os mastócitos, que são células residentes, que também chamada de labrócito, que tem ativado pela IgE, vocês vão ver depois, e eles liberam estaminas. O choque anafilático, muitas pessoas morrem por uma picada de abelha, por exemplo, são feitos via mastócito. Então, o mastócito é uma célula que mata muita gente, porque libera estamina e heparina, faz edema de glote, e a pessoa não tem jeito de respirar e acaba morrendo com choque anafilático. Então, que a célula responsável pelo choque anafilático é o mastócito. Nós vamos estudar também detalhes. Eu tenho a ativação do complemento, chamado sistema complemento ou sistema do complemento, os dois termos estão certos. O sistema do complemento são mais ou menos 20 proteínas que estão no plasma, que uma vez ativadas, desencadeiam processos inflamatórios, vocês vão ver como, e são opsoninas. Tanto os anticorpos quanto o sistema do complemento são opsoninas. Opsoninas são proteínas marcadoras que marcam quem vai morrer. Você lembra que Judas foi lá e beijou. Quem é Jesus Cristo? Eu vou dar um beijo nele, vocês vão saber quem ele é. É o chamado beijo de Judas. Foi lá e beijou para mostrar que era ele. Na máfia também, vocês vão ver lá, tem o beijo da morte. O cara vai lá, beija o outro, para dizer, ó, é ele que tem que morrer. Copiando a Bíblia, copiando o beijo de Judas. Tá? Então, a opsonina é toda substância, toda proteína que facilita a fagocitose. Se eu quero destruir uma estrutura, eu envio uma opsonina. Várias proteínas do complemento são opsoninas. Vamos estudar isso em profundidade. Vocês não vão ter nenhum problema, nós estamos só começando o mapa. E as citocinas inflamatórias, uma delas, um grupo delas, chama quimiocinas, pela quimiotaxia. Quimiotaxia significa ou aproximar ou evitar. Tem a quimiotaxia positiva, eu libero uma substância aqui, e essa célula aqui tem um receptor, e ela é atraída para essa área, isso chama quimiotaxia positiva. Ou eu posso liberar uma substância aqui, que essa célula não gosta, e ela foge dessa área, chama quimiotaxia negativa. Então nós vamos ver aqui as citocinas e as quimiocinas vão permitir, depois que o linfócito perdeu a sua virgindade no linfonodo, ele deixou de ser naive, ele deixou de ser ingênuo, ele deixou de ser virgem, ele sofreu uma ativação, ele agora muda os seus receptores celulares e ele agora responde a quimiocinas de lugar áreas lesadas. Vamos supor que eu tenho uma lesão na ponta do nariz e o meu linfócito foi ativado no linfonodo e de repente agora ele tem receptor, porque na ponta do nariz onde está uma infecção, está liberando quimiocinas que vão atrair aquele linfócito para subir e ir lá atacar o patógeno. Tá? Tudo isso aí nós vamos ver. E a natural killer, que é a chamada exterminador natural.
que é uma célula muito importante no câncer, porque essa célula, ela mata células cancerosas. Você tem milhares de células cancerosas todos os dias no seu corpo, milhares. Alguns calculam que você chega a ter 10 mil por dia. Mas por que você não desenvolve câncer? Porque essas aqui, ó, não deixam. Os natural killers, que é um tipo de linfócito especial, que não tem os mesmos receptores dos linfócitos T e B, é uma classe à parte. Ela vai lá e com perfurinas e granzimas, que vocês vão ver, ela vai lá e destrói a célula cancerígena. Então ela também destrói células que estão infectadas com vírus. Eu disse para você que o vírus que está fora da célula, ele está na forma capsídeo, ele não é patogênico. No momento que ele entra na célula, começa a usar o sistema da célula para produzir mais vírus, utilizando os ribossomas celulares, ele agora é um patógeno que está atuando. A natural killer tem um sensor, vocês vão entender como que detecta que uma célula está infectada. E ela vai lá e destrói a célula por apoptose. Tem dois tipos de morte celular que nós vamos estudar aqui. Uma delas chama apoptose, a outra chama necrose. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O sistema imune, 95% do tempo, ele trabalha com apoptose, porque ele não quer causar muitos danos. Você já viu um prédio sofrer uma implosão? Um prédio, você gasta 8 anos para construir um prédio, você gasta 8 segundos para implodi-lo. Ele faz, cai tudo junto. Isso é uma implosão. Se eu explodir o prédio, Deus me livre, vai pedaço de prédio por quilômetros de distância, mata a gente. Eu não posso destruir um prédio por explosão. Eu tenho que destruir o prédio por implosão. O sistema imune usa o mesmo jeito, a mesma abordagem. Ele tenta matar a célula por implosão, porque ela morre murchando e não explodindo. Porque se ela explode, ela espalha patógeno para tudo quanto é lado. Mas existem certas situações onde especificamente o sistema complemento, casos mais graves, ele tem que matar por explosão. Então vai existir situação que eu vou lhe mostrar, que a célula vai morrer por necrose e não por apoptose. Muito bem, aí, bom, esse é o sistema inato. Nós vamos estudar isso em detalhes. Do outro lado, uma coisa mais sofisticada, mais individualizada, mais específica, que tem memória. Esse sistema aqui não tem memória. Se você é infectado de novo, a reação é a mesma. Ele não guarda a memória. Aquele lá não. Aquele lá, se você pegou varíola, sofreu varíola, você nunca mais vai ter varíola na sua vida. Porque vai ter que uma memória para varíola. E aí quando você entrar em contato com o vírus da varíola, já está lá imediatamente a defesa pronta. E vai ficar pronta o resto da vida. Quando passar 20, 30 anos, está lá pronta. A memória ficou lá. É muito interessante esse programa. É muito inteligente esse sistema. Super inteligente. Aí eu tenho os linfócitos B. Eles são B porque ele é formado e maturado no bone marrow, na medula óssea. E eu tenho os linfócitos T, que é chamado T por causa de timo. Eles são criados na medula óssea, mas eles são maturados e testados por um controle de qualidade no timo. A maioria morre no timo, porque não passa na prova. Porque o timo vai testar esse linfócito. Se ele não vai atacar uma célula própria e se ele vai atacar uma célula não própria. Ele tem que passar pelos dois testes. Primeiro, ele vai ter que mostrar que ele não vai poder atirar em amigos. Senão ele vai matar os amigos. Ele tem que provar que ele não atira em amigo. Senão a doença é autoimune. E depois ele vai pegar a outra parte, que é a parte não própria, para ver se ele realmente tem condições de lutar contra um patógeno que está ali perturbando. Tá? Bom, deixa eu falar mais. Os linfócitos T, eles se dividem em duas grandes categorias. São chamados T-helpers, que são os T auxiliares, que vão auxiliar no processo, quando o patógeno é extracelular, principalmente, e quando o patógeno está dentro da célula, aí você tem o chamado, as células T citotóxicas, que é chamado também de CD8 positivo, vocês vão entender isso. Enquanto que as células auxiliares
são CD4 positivo, as células citotóxicas são CD8 positivo. Quando você tem um paciente com AIDS, uma das coisas que você está preocupado é fazer a relação CD4-CD8. A relação CD4-CD8 numa pessoa normal é 2:1. Você tem que ter 2 vezes mais CD4, que é o T-helpers, tá? E o T-helper é CD4. TC é CD8, guarda isso. As células auxiliares são CD4 e as células citotóxicas são CD8. Numa pessoa saudável, a relação CD4-CD8 é 2:1. Você tem que ter 2 vezes mais células T-helpers do que células citotóxicas. Quando você adquire o vírus da HIV, o vírus da HIV, ele tem uma especificidade para matar CD4. Então essa relação 2:1 começa a cair. Quando você começa a tratar um paciente com AIDS, e você quer saber se ele está melhorando, você vê essa relação CD4-CD8 começou a subir. Mas nós vamos chegar lá em detalhes, tá? Então, só a visão panorâmica do processo. Vamos continuar nessa visão panorâmica do processo. As células dendríticas, que existem inúmeros tipos, pelo menos 5 tipos diferentes, nós vamos estudar, elas ajudam a fazer a ponte entre a imunidade inata e a imunidade adquirida. O processo inflamatório per se, que nós vamos estudar profundamente, também faz uma ponte entre a inata e a adquirida. E as natural killers, o trabalho delas é mais na inata, mas elas chegam a contribuir parcialmente para estudos mais recentes, mostram que elas também participam da imunologia adquirida.